Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Uma manhã que pode ser aí diferente para o mercado, tudo pode mudar novamente, Bitcoin pode voltar a subir, fazer um micro pivô de alta e buscar os US$ 30.000. Olha que coisa engraçada. A gente estava falando ontem sobre uma grande queda, hoje a gente está falando sobre uma grande alta, mas esse não é o problema. A gente vai falar aqui da Pepcoin, que se encontra na casa do 0,0001272, uma queda de 3,85%, brigando em uma região de fundo. A gente tem aí a capitalização de mercado dela caindo, estava em 550 milhões, já está em 498 milhões, e o volume caindo para os US$ 100 milhões, caiu mais 26%, e aí tem um grande problema chamado liquidez, meus amigos, isso mesmo. A Pepcoin não está tendo volume de liquidez, nem tampouco volume de compras, tá? E isso é algo que me deixa preocupado. Se você olha para o gráfico de preço da Pepcoin, que chegou a bater 0,00044 lá em cima, 42, você vê que o preço veio caindo. Mas quando você olha para o volume de mercado, é a mesma coisa. Quanto menor o volume e a capitalização de mercado, menor o dinheiro tem. Vê, gente, para chegar aquele preço novamente precisa de US$ 1.600 milhões. Porém, a gente precisa de quase 3 bi de volume, tá? E o volume está em 100 milhões. Entenda, essa criptomoeda tem um grande problema pela frente, meus amigos. Ela saiu da posição 40 do ranking, já está na posição 81 e caindo cada vez mais, porque não tem liquidez, tá? E a liquidez compradora que entra é absorvida, pelo menos aqui no book da Gate, quando eu estava observando, o fluxo aqui é muito vendedor, tá? Não tem fluxo comprador, que é muito interessante. Os candles começam a ficar pequenos porque não tem volume. Veja, volume, ó, falta de volume. Falta de volume, pessoal, acontece o mesmo fenômeno que aconteceu com a Lunk. Ela sobe um pouquinho, passa dias caindo devagar, sobe um pouquinho, passa dias caindo devagar, sobe um pouquinho, passa dias caindo devagar. Se você parar para pensar, uma compra nessa região não é interessante o risco-retorno, tá? Por isso que tá difícil para os investidores voltarem para a Pepcoin. Ó. O risco-retorno é de aproximadamente 290% contra uma queda que pode ser infinita. Então, ou o cara vai se topar aqui embaixo, mas a probabilidade de falta de volume, a probabilidade de estopar é muito maior do que a probabilidade de subir. Então a gente fica aí naquela, tá? Vai cair derivando. Para quem não conhece, preço a deriva é quando faz basicamente essa junção aqui de preço, ó. O preço vai para uma direção, mas ele vai tão lentamente que parece que está à deriva no mar, ó. Ele está indo na direção dele, ele vai tão lentamente que está caindo. Isso aconteceu com a Lunk, quando acabou o volume da Lunk, as especulações, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ficar pobre. E vai acontecer o mesmo com a Pepcoin se ela continuar perdendo volume. O que você precisa ver aqui? Se ela em algum momento vai entrar volume, tá? Se você olhar aqui o fluxo, você vai ver que saem negócios por segundo, e isso aqui é muito normal, mas assim, particularmente os negócios são aí de robô. Se você vê uma quantidade muito precisa, você vai ver que se repete alguns números, só tem robô trabalhando nesse book, não tem pessoas físicas ou investidores. Veja, o book já parou porque tem poucos negócios por minuto, ó. Ó, saiu negócio agora, negócios vendedores,
e você vai reparar que são robôs que estão trabalhando, não é gerando liquidez para criptomoeda, não é investidor, tá? Então aqui é muito perigoso, muito cuidado. Isso é um alerta do seu amigo Raumaro. Quando você for fazer um investimento, olha o book, tá? Olha o que está acontecendo com a criptomoeda. Vou mostrar aqui na Binance para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês vão entender que é a mesma, basicamente é a mesma coisa, ó. Pepcoin aqui na Binance já está caindo 3%. E aí o volume da Pepcoin na Binance é de 19 milhões de dólares, tá? É muito baixo. O volume aqui tá muito baixo. Para mim não fez nem sentido por que a Binance listou a Pepcoin. A verdade é essa. Não faz sentido nenhum para mim. Se você olhar o fluxo aqui, ó, fluxo bem parecido com o fluxo da Gate.io, você vai ver que são pouquíssimos negócios por segundo, o que não é normal de uma criptomoeda ela ter muitos negócios por segundo e aí explodir na alta. Então muito cuidado. E você vai notar também que alguns desses negócios se repetem especificamente. Então você vai ver também que são players como robôs, não são institucionais, tá? São robozinho ganhando, fazendo scalper, tá? Então muito cuidado, pessoal. Aqui tá muito complexo. Vai ficar derivando também. Tá muito ruim, a verdade que a Pepcoin vai passar por uma fase muito difícil. Eu acredito que ela possa voltar a ter altas quando ela chegar aos seus fundos, quando ela perder esse zero e chegar nessa região aqui dos 300, 400, aí ela fica com preço justo, barata, para uma meme coin com aí possibilidades de voltar a subir 1000%, aí ela fica interessante. Uma meme coin com possibilidades de subir 200, 300%, eu acho muito difícil. Então muito cuidado aí no final de semana com a Pepcoin para você que é investidor. Essa foi a minha análise da Pepcoin. Se você gostou, aproveita, deixa um like e torne-se inscrito do canal. Lembrem-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui.